The next station is Shibuya. Se pudéssemos escolher um tema recorrente em Jujutsu Kaisen, principalmente em seus últimos arcos, seria o amor. Ou melhor dizendo, como o amor pode ser ensinado a alguém. Vemos isso repetidas vezes, seja com Sukune Oroso, Sukune Gojo, Sukune Kashimo ou Sukune Itadori. Não é uma mera coincidência que Sukune apareça tantas vezes, já que ele é uma das figuras mais emblemáticas de Jujutsu, alguém que sintetiza muito dos temas tratados no mangá. Uma criatura que é hedonista, que reina de forma soberana, abdicando de qualquer noção de amor para se manter intocável, algo que transcende a razão humana e que vive unicamente dentro das suas próprias possibilidades. Na realidade, Sukuna é um vilão simples. E não, isso não é uma tentativa de desmerecer ele. Sukuna age de forma simples e completamente desapegada de qualquer valor idealizado por humanos ou mesmo por outros feiticeiros. Acontece que esse distanciamento entre ele e a humanidade é algo com raízes muito mais profundas na constituição da própria história e cultura do Japão. O Rei das Maldições é a antítese do homem de sua era. Durante o período Heian, a aristocracia buscava aumentar seus status, seja fortalecendo alianças políticas e econômicas, sustentando um estilo de vida cada vez mais luxuoso ou exibindo proezas artísticas. Em relação a esse último, essa busca por uma espécie de ostentação da erudição também se estendia ao campo da sensibilidade para com o mundo ao seu redor e os encantos que poderiam ser passageiros na vida. Não à toa, escolas budistas ganharam cada vez mais espaço e incentivo da corte imperial na era Heian. Seguindo a mesma linha, a corte também teve influência direta na criação do Kokin Wakashu, a antologia antiga da poesia japonesa que abordava, entre muitas coisas, a ideia da transitoriedade de tudo. Sukuna, por sua vez, é tratado muito mais como uma força da natureza do que de fato um homem. Ele despreza a ideia de viver preso a qualquer capricho humano e, acima de tudo, preso à necessidade de se provar a alguém para se sentir satisfeito. Quando o rei diz a Kashimo, somos amados porque somos fortes, ele fala exatamente sobre essa fome dos feiticeiros do passado de almejar glórias, colecionando vitórias ao desafiar os melhores de suas eras para então se sentirem realizados em suas vidas transitórias. O amor que um feiticeiro recebe é mensurado pela admiração. Admiração essa que provém da força e que se transforma em adoração. A mesma adoração que levou Kashimo a reencarnar apenas para ter a chance de enfrentar o Rei das Maldições. Talvez dê até para dizer que esse fascínio dialoga com a poesia japonesa e como ela cristaliza em palavras a emoção de tudo que é passageiro, como acontece nos haikus. Quando Kashimo finalmente enfrenta o rei e encara a morte, ele enxerga esse breve fascínio na perfeição que o Sukuna representa como um pináculo do Jujutsu. Ishigori também foi um feiticeiro antigo que colecionou glórias e se deleitou com a vida, tratando ela como uma refeição, mas que ainda se sentia insatisfeito e ansiava por uma sobremesa, um desafio que pudesse saciá-lo completamente. E ele encontrou tal satisfação em luta. Da mesma forma, Yorozu acreditava ser capaz de acabar com a solidão de Sukuna por se enxergar como um igual a ele, uma força imparável, incompreendida. Mas essa régua não se aplica ao Rei das Maldições. Sua única régua é seu prazer e como ele pode usá-lo para matar o tempo, sem se importar de fato com a efemeridade das coisas ou uma necessidade de validar quem ele é por meio de outra pessoa. Muito menos se as pessoas são ou não capazes de entender seu modo de contemplar a vida. Aproveitando a deixa e saindo um pouco do tópico, acho que é bom momento para tocar num ponto delicado. A Era Heian não precisava de um flashback. Sendo mais específico, Sukuna não precisava de um. Essa é uma discussão um tanto polêmica na comunidade de Jujutsu, já que muitos fãs tratam Sukuna como uma espécie de personagem incompleto por não ter recebido um flashback detalhado. Mas, na minha visão, é mais atraente enxergar a Era Heian como um recorte histórico, que serve de plano de fundo para entendermos quem é o Sukuna e como a sociedade Jujutsu, mesmo tendo se reconfigurado após eras, permanecia conservadora, tendo herdado muito do ideal vanglorioso do passado. E, acima de tudo, ver como esse comentário político sutil sobre a aristocracia japonesa é trazido para a obra e ressignificado para o contexto da luta de feiticeiros. Óbvio que existe conteúdo da Era Heian com potencial a ser explorado em futuros spin-offs, arcos ou coisa do tipo, mas essa relação de enxergar a escrita de um personagem como se ela objetivamente tivesse que cumprir uma lista de necessidades, no sentido de que a falta de um flashback necessariamente é algo ruim, eu discordo bastante. Mas, voltando para o tema,
É até curioso como é tênue a linha entre os mais fortes feiticeiros do passado, os grandes clãs e o alto escalão do Jujutsu moderno. A grosso modo, todos representam uma elite que busca conservar suas tradições e crenças, sempre alvejando reafirmar seus status enquanto segregam ou esmagam os que não se adequam aos seus valores ou à linha de pensamento tradicionalista. A forma como o alto escalão enxerga o feitiço de Hakari ou a hostilidade com que os Zenin tratam as mulheres de seu clã são reflexos disso. À sua maneira, todos espelham os ideais de valor da corte imperial. Claro, estamos falando de um Battle Shonen, então é de se esperar que o autor utilize das lutas como artifício para progredir a história e construir os personagens. Mas, Jujutsu é um dos casos em que essa abordagem é ainda mais acentuada, já que as batalhas literalmente definem tudo o que determinado personagem é e pelo que ele vive. Exatamente por essa razão, a migração à extinção é um arco com confrontos tão marcantes. Esse choque entre feiticeiros antigos e feiticeiros modernos cria algumas boas dinâmicas, como Shigoro e Uro dizendo que Uta é alguém mole por não ter os matado, e só estar participando do jogo pelos pontos e para proteger os civis da colina de Sendai. Curiosamente, é esse mesmo tipo de moleza, de sensibilidade e empatia que vence o Sukuna. Itadori foi a face mais vulnerável e humana de Sukuna. Feiticeiros, maldições, guerreiros formidáveis. Todos são movidos para além do limite pela mesma coisa, uma violência avassaladora que os cega de tudo ao seu redor, como uma calamidade. Esse senso esmagador que o Sukuna tinha de si mesmo e seu desprezo pela forma como os humanos enxergam a vida é destruído quando ele encara a morte. Itadori, assim como Sukuna, passa sua jornada como uma existência amaldiçoada, mas, ao contrário do Rei das Maldições, Yuji buscou por um propósito, e por muito tempo se enxergou como uma engrenagem, um mero mecanismo do grande ciclo de karma que envolve feiticeiros e espíritos amaldiçoados. Sua identificação como Arito nasce dessa ideia de unicamente servir como um soldado em meio a uma grande guerra. Entretanto, na grande batalha final, Yuji abandona sua idealização de uma vida ou uma morte digna, ou de servir a qualquer propósito. Para ele, todas as vidas são valiosas, não importa de que maneira, contrastando com a indiferença de Sukuna, o qual sempre desprezou a lógica humana de buscar por um propósito de realização plena em sua vida. Porém, diferentemente de Itadori, Sukuna não via valor em nada. Quando Yuji diz, "Eu sou você, Sukuna", ele está o reconhecendo como um homem, uma criatura tão frágil quanto qualquer outra. A lição de amor mais dolorosa para o homem que negava sua natureza, e a oportunidade de trilhar um novo caminho além dessa vida.